então, aqui na câmera, beleza, na sala também. Eu vou apagar a lousa e aproveitar a oportunidade desse encontro para abordar com os senhores a execução extrajudicial. E aqui eu vou trabalhar a aula um pouco diferente, porque essa aula vocês já tiveram. Então, eu não vou ficar me preocupando com o conceito ou com a questão teórica. Eu vou mais trabalhar a aula com um viés prático, de dica, bacana? Bacana? Legal. E eu tenho dicas para dar para vocês aqui, fenomenais, hein? Olha só, primeira coisa, quando você fala em execução extrajudicial ou extrajudicial, você tem que conhecer a natureza jurídica do seu título. Porque tem muita gente que se confunde. A pessoa vai lá e fala, eu vou ter que fazer cumprimento de sentença ou execução extrajudicial. Porque o nome cumprimento de sentença te induz a erro. No sentido de que você só faz execução judicial, que é o cumprimento de sentença, quando o seu título é uma sentença, mas não é verdade. Doutores, primeira coisa, tabelinha. Primeira dica, tabelinha. Vai no artigo 515 do novo CPC. Lá você encontra os títulos executivos judiciais. Títulos executivos judiciais. Depois você vai no artigo 784 do novo CPC. Lá você encontra os títulos executivos extrajudiciais. Títulos executivos extrajudiciais. Então nós temos uma tabelinha para observar aqui. Se o documento que eu tenho em mãos está no 515, eu tenho que fazer o quê? Cumprimento de sentença. Se o documento que eu tenho em mãos está no 784, eu tenho que fazer o quê? Execução fundada em título extrajudicial. Aula prática, eu não vou ficar discutindo aqui. Gente, abram o 515, vamos ficar lendo um por um. Abram o 784, vamos ficar lendo um por um. Não, só quero te chamar a atenção para uma coisa. Essa tabela é importante. Vou te dar um exemplo. Sentença arbitral. A sentença arbitral é uma sentença particular dada por uma câmara arbitral que não tem nada a ver com o Poder Judiciário. E a pessoa não cumpre a sentença arbitral. E eu quero executar. Execução fundada em título judicial ou fundada em título extrajudicial? Tudo leva a crer que é título extra ou extra, mas não é. Por isso que eu falo, olha, vai na tabelinha. Abre o 515, você vai encontrar lá. São títulos executivos judiciais, sentença arbitral. Então tem que tomar cuidado com isso. Legal? Aqui, para nós, interessa, para a aula de hoje, interessa o 784. Para a aula de hoje. Muito bem, doutores. O 784, ele tem uma série de títulos. E o novo CPC criou novos títulos, que eu achei fabuloso. Exemplo, despesas condominiais, débitos de condomínio. Antes do novo código, o condomínio tinha que fazer uma planilha de tudo o que o condômino deve e ajuizar uma ação de cobrança de condomínio. Com o novo código, ele vai ajuizar uma execução fundada em título extrajudicial. E se o condômino não pagar, vai perder o quê?
a unidade e porque não cabe a alegação de bem de família para dívida próprio terreno. No caso, dívida condominial. Ainda que nós temos débitos locatícios. Olha só. As pessoas que têm imóveis alugados. Antes, um inquilino não pagava aluguel e o que o locador tinha que fazer? Ação de cobrança de aluguel. Com o novo CPC, ele vai fazer o quê? Execução dos aluguéis inadimplidos, porque agora débito locatício virou o quê? Título. Emolumentos de cartório. Você vai lá no tabelião e não paga a taxa depois que o cara fez o serviço. Não paga a escritura. Aquele débito, também com o novo Código de Processo Civil, se transformou em um título. O tabelião ou o cartório pode fazer o quê? Propor uma ação de execução fundada em título extrajudicial. Aqui para trazer as novidades para vocês. Mas a minha dica não é nem essa. Quando você lê o artigo 784, você descobre uma coisa como advogado. Vamos ver se vocês percebem. Eu já usei isso no meu escritório. O advogado tem um superpoder. Sabia que nós temos um superpoder? Bom, títulos de crédito, cheque duplicado, nota promissória, debênture, nós já sabemos que são o quê? Títulos extrajudiciais, não é isso? Contratinho assinado por duas testemunhas, nós já sabemos que é o quê? Título. Agora tem um título que nem os advogados sabem que existe. Você sabia que se você fizer uma minuta de transação, um acordo, ou se você fizer um termo de reconhecimento de dívida, alguma coisa nesse sentido, em que o advogado das partes assine, isso se transforma no título? Precisa das duas testemunhas? Não. Dos dois advogados, do ex-advérsio e você. Gente, isso é fabuloso. Quando eu faço acordo no meu escritório, eu estou lá no meu escritório, vou fazer um acordo. No acordo, o meu cliente é o credor. Eu estou lá, tomo um cafezinho aqui, o colega está acompanhando, o outro advogado está acompanhando o cliente dele. Não, ficou bom, não, doutor, não, legal, resolvemos fazer a minuta. Vamos lá, bater na minuta. A hora que eu termino, eu ponho Fábio, lá, advogado do credor fulano. Zezinho, lá, advogado do devedor ciclano. E falo, doutor, estou pondo o seu nome, porque, trabalhamos muito hoje. O mínimo que eu tenho que fazer é prestigiá-lo, homenageá-lo. Vamos assinar a minuta em conjunto. O que o colega fala? Beleza. Na hora que ele assina e eu assino, aquilo virou o quê? Título. E se o cliente dele não pagar, eu vou o quê? Executar. Eu queimo uma discussão de anos de processo de conhecimento. Concordam? Aí esse acordo nem precisa ser homologado judicialmente. Agora, meu cliente é devedor. Eu estou lá negociando, mas o meu cliente é devedor. Acerto os ponteiros, vejo que está bom para o meu cliente, ele concorda, roda a minuta. Quem assina? E o meu cliente. Eu não assino. Ah, mas doutor, você não vai assinar? Eu falo, não faço questão. Fui contratado só para monitorar. Não faço questão nenhuma. O colega nem se liga. Não é que eu não quero que o meu cliente não cumpra. Eu quero que ele cumpra. Mas se ele tropeçar no meio do caminho e não cumprir, eu tive uma puta de uma articulação num dia. Você concorda? Sim. Porque a pessoa vai ter o quê? Vai ter que ter ação de conhecimento. Ação de conhecimento. No máximo uma monitória. E a monitória embargada vira o quê? Conhecimento. Defendi bem o meu cliente, não defendi?
Então fica essa dica para vocês. Use o seu superpoder quando você for fazer uma minuta de acordo. Ou deixe de usá-lo se o seu cliente está se posicionando no sentido de ser devedor. Quem pode ler o 784? Acho que é o inciso segundo ou terceiro que fala isso. No novo código. É o inciso terceiro. O documento particular assinado pelo devedor... Não fala. Pelos advogados dos transadores. Isso. É o inciso Quarto. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público. Ó, MP tem superpoder. Pela Defensoria Pública. Tem superpoder. Pela Advocacia Pública. Superpoder. Pelos advogados dos transadores. Superpoder. Ou pelo conciliador, mediador. Isso. Credenciado por Conciliador e mediador são aqueles acordos feitos com os caras lá. Agora, os advogados fizeram nos seus escritórios. Não teve conciliador, não teve mediador, não teve ninguém. Os advogados assinaram. O CPC, o novo não, porque isso já estava no velho também. Isso já estava no código antigo. Só que ninguém usa, ninguém sabe, né? O código diz que isso é título o quê? Executivo extrajudicial. Bacana? Então fica essa dica. Vamos para a parte prática da coisa. Distribuir minha petição inicial da execução. Então olha só. E por que petição inicial? Porque meu título é isso. Distribuir minha petição inicial. O executado, ele vai ser o quê? Citado. Só que antes, quando eu distribuo a inicial, nós vamos até mudar isso. Vou deixar mais didático. Quando eu distribuo a inicial, o processo vai para o juiz. Se tiver tudo em termos, o juiz fixa o honorário do advogado do exequente. O juiz fixa o honorário do advogado do exequente e o novo CPC fala em quanto? 10% do valor da execução. Isso é uma conquista. E na mesma decisão, o juiz manda o quê? Citar para pagamento. Perfeito. Então, notem que isso aqui, doutores, é uma decisão única. Manda citar para pagamento. Aqui, para mim, o novo CPC agiu mal. O código antigo, só para vocês terem uma ideia, e eu vou provar isso para vocês. Tomara que a jurisprudência se construa de uma maneira mais equilibrada. Porque o código antigo dizia assim: da juntada aos autos do comprovante de citação, começa a contar os prazos para o executado pagar, para o executado embargar, para o executado parcelar a dívida. São 3 coisas que o executado pode fazer. Ele pode parcelar a dívida, pagar ou embargar. E os 3 prazos contavam o quê? Da juntada. Aí vem o novo CPC e diz que o prazo para pagar é da citação. Só que ele diz, o novo código, que para embargar o prazo conta da juntada. E para parcelar, conta da juntada. Confundiram celeridade com pressa. Porque o prazo de 3 dias já é curto.
Contado da citação, o prazo é tão exíguo que quando a parte souber do direito que ela tem, que é quando você vai atrás do advogado, já passou o prazo de pagar. Notem, esta regra ela é tão precipitada que ela prejudica mais do que o devedor, o próprio credor. Porque poderia ser uma hipótese a ser trabalhada pelo executado pagar a dívida em até 3 dias. Mas como ele não teve tempo hábil, ele não pagou. E quem é o maior prejudicado nisso? O próprio credor, além do executado. Porque se ele paga em até 3 dias, ele tem desconto de metade dos honorários. Professor, de onde você tira essa conclusão maluca que o prazo de 3 dias conta da citação? Vamos lá no código. Olha só. Deixa eu achar o artigo aqui. Ó, artigo 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Artigo 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Falou que é da juntada do comprovante? Não, olha que absurdo. Mas, professor, será que nos outros não está escrito a mesma coisa? Não. Vamos comigo no 915. Eu estou abordando questões práticas aqui, que é o objetivo. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231. Aí você vai no artigo 231, olha só, que fala da contagem de prazos. Ele te diz lá o seguinte: salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Pergunto, quando começa a contar o meu prazo para embargos? Da juntada. O 915 diz que é da juntada. Vocês concordam ou não? Ah, professor, e quando começa a contar o prazo para parcelar? 916. No prazo para embargos. Acharam aí ou não? Se é no prazo para embargos, o meu prazo para pedir o parcelamento começa a contar quando começa a contar o meu prazo o quê? De embargos. Que por sua vez começa a contar quando? Da juntada. Agora o 829 fala que eu tenho que pagar em 3 dias a partir do quê? Da citação. Olha que burrice do legislador no novo CPC. O cliente é citado na segunda, 6 horas da tarde. O cara fala, quer saber? Amanhã eu vou atrás de um advogado para ver o que eu posso fazer. Aí ele vai no outro dia atrás do advogado. Tecnicamente já é o quê? O primeiro dia. Aí o advogado fala para ele assim, olha, eu cobro consulta. Você quer vir aqui trazer seu caso para eu poder te explicar, ver o que dá para fazer? Eu cobro consulta. O cara fala, então faz o seguinte, doutor, me indicaram o senhor, falaram que o senhor é muito bom. Eu vou pensar e amanhã eu te dou uma resposta.
Quantos dias? 2. No outro dia ele chega no advogado, 5 horas da tarde. Ele paga a consulta. E o advogado fala assim, olha, o senhor tem até hoje para pagar, ou tinha, porque o banco fecha às 4, o banco está em greve, ou vamos tentar fazer o depósito judicial pela internet, se tudo der certo, mas o senhor tem até hoje para pagar a dívida. Se o senhor pagar, o senhor ganha um desconto de metade dos honorários do advogado, do exequente. O cara fala, doutor, eu até gostaria de pagar, porque olha que desconto bom. Suponhamos que a gente tem aqui uma situação de uma dívida de 1 milhão. Vamos pensar grande. Qual que é o valor do honorário desse advogado? Se o cara resolve pagar em 3 dias, ele tem desconto de quanto? É pouco dinheiro? Não! Vamos pensar grande. Aí ele fala, pô doutor, quer saber? Eu não vou pagar. Agora, porque... E se eu pagar depois? O advogado fala, se você pagar depois não acontece nada. Se você pagar em até 3 dias, tem desconto. Depois, você paga a dívida cheia de qualquer jeito. Pagando no 5º, no 6º, no 10º, ou se defendendo. Só que você vai pagar com juros se o processo demorar. O cara fala, quer saber? Então agora também eu vou pagar o quê? Com juros depois. Agora, se tudo começasse a correr da juntada da citação, como era antes, o cara procura o advogado fala, olha, nem juntou ainda o comprovante. Então, quando juntar, você tem o direito de pagar em até 3 dias e receber o desconto. Pensa nisso com carinho, porque ó, 50 paus. Vocês concordam que confundiram celeridade com pressa? Colocaram a carroça, como dizia um professor meu, à frente do semovente. Que ele era todo coxinha, sabe? E ele falou assim, não ponham a carroça à frente do semovente. Então, só para vocês terem uma ideia, olha a situação. Então, aqui, se criarem uma jurisprudência, no sentido de que o 829 deve ser interpretado de forma menos onerosa ao devedor, que é um princípio de direito, princípio da menor onerosidade ao executado, nós teremos uma conquista de que tudo começa a contar o quê? Da citação. Mas até que isso nasça, se é que vai nascer, o que você tem que falar para o seu cliente? Que o prazo para pagar em 3 dias conta o quê? Do recebimento. Beleza? E nós temos uma outra alteração aqui. Alguém sabe me dizer qual é a alteração que nós temos aqui? Para piorar a situação? Que no código antigo, quando ele falava em citação, ele falava que no processo de execução a citação tinha que ser feita por oficial de... No novo código ele fala que é por correio. Aí não precisa ser pessoal? Não. No código antigo ele falava, a citação em regra será feita por correio. Entretanto, deverá ser feita por oficial de justiça. Aí vinha lá, nas ações de Estado, quando for réu incapaz, quando for réu pessoa jurídica de direito público. Enfim, uma série de hipóteses no processo de execução, tal, com exceção da execução fiscal. No novo CPC, a regra no processo de execução é correio. Para piorar a situação. Professor, você tem certeza? Tem. Olha aqui.
Já achei. Ó. A citação, artigo 247. A citação será feita pelo correio em qualquer comarca do país, exceto, ou seja, nestas hipóteses não é por correio. Nas ações de Estado, não é o nosso caso. Quando o citando for incapaz, não é o nosso caso. Quando o citando for pessoa jurídica de direito público, não é o nosso caso. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega dos correios, aí pode ser que seja o nosso caso, mas não é porque é uma regra de citação, é porque o cara mora, ele não mora, ele se esconde, né? Quando o autor justificadamente a requerer desta forma. Ou seja, doutores, de outra forma. Ou seja, no código antigo, você está com a regra do código antigo aí? O seu é comparado? Vê se não tem processo de execução aí, na regra antiga. Tá, era o 222, né? O que está escrito aí? Começa nas ações de Estado, quando for réu pessoa incapaz, Tá. quando for réu pessoa de direito público, É. quando réu reside em local, Tá. mesma coisa. Quando o autor o requerer de outra forma. Veja que não precisava nem justificar, o novo precisa. Sim. Depois era o 223. Não, tem aí processo de execução. Não, a citação será feita pelo correio, tal, exceto. Isso. Aí a letra D era nos processos de execução. Isso. Qual que é o artigo? 222. Ah, não. O meu não tem a letra D aqui. Vai até só o comparado. Ah, entendi. Deve estar no Então é que o seu não tem o código, ele só traz o que tem. Eu tenho o código A comparação, separado Tá. e aqui só que tem comparação. Tá, então tá aí, ó, ela não me deixa mentir. Tá lá, artigo 222 do Código Antigo. Processo de execução, a citação era feita o quê? Por oficial de justiça. Por quê? A regra era correio, salvo. Salvo. Processo de execução, que é a linha D, não é? Isso. Aí você pega o novo código, retiraram a execução da exceção. Ou seja, a execução pelo novo código também agora é o quê? Pelo correio. O que piora os 3 dias. Chega a carta. Professor, mas e naqueles casos em que o executado, na verdade, os executados recebem o oficial de justiça e falam que não sou eu, né? Que ele não sou eu. Então nunca conseguia, né? Agora, nessa parte não vai ter mais. Então, Aí, entregou o vai dar endereço, procedimento. pronto. É isso que eu estou dizendo. O colega está falando, professor, tinha casos em que o executado não recebia. Agora, pelo correio, vai entregar lá na residência, quem tiver assina o comprovante, a carta R, e muito provavelmente vai ser considerado citado. Sim, muito provavelmente vai ser considerado citado. Porque nós sabemos que de longa data, esse negócio de citação pessoal foi superado. Por quê? Porque senão você cria uma blindagem. O cara que mora em condomínio não é citado nunca. O cara tá lá em cima, o porteiro é funcionário. O porteiro interfone, o cara fala, fora que eu não tô. Aí o porteiro fala, ó, tá chamando lá há 10 minutos e ninguém atende. Tanto que entende a jurisprudência que se for entregue no condomínio, se for entregue na empresa, na portaria, está citado. Então essa pessoalidade foi relativizada pela jurisprudência. E quando eu falo em execução por correio agora, com essa relativização da pessoalidade, e com esse agravante do 829, que o prazo de 3 dias conta do recebimento, e não é nem da juntada aos autos, que outra interpretação eu não posso ter, me parece que fizeram besteira. Não sei se vocês concordam comigo. Legal? Então a gente pode colocar aqui o seguinte, vai mandar citar para pagamento. Da citação nós temos o início do prazo de 3 dias para pagar. E se pagar, recebe o quê? Desconto de metade dos honorários do advogado, da citação. E aí agora eu venho.
da juntada da citação, eu tenho outros dois prazos, que é o prazo de até 15 dias para a defesa, e aqui a defesa é feita como? Embargos à execução. E no mesmo prazo, ou seja, prazo simultâneo, de até 15 dias, para parcelar o débito. Para parcelar o débito. Só que para parcelar o débito, aqui é o 915, não é isso? Do novo CPC? Sim. Aqui, isso. Aqui é o 829 do novo CPC. Aqui é o 916 do novo CPC. Olha só. Para eu parcelar, primeiro eu vou falar disso, depois eu falo dos embargos. Primeiro, é condição para parcelar a confissão da dívida. Se é condição confessar a dívida, não dá para parcelar e embargar. A própria lei proíbe. Doutores, no prazo de 15 dias, se eu quiser parcelar, eu não tenho direito ao desconto do quê? Dos honorários. Eu vou ter que somar tudo que eu devo para o exequente. Custas, despesa com citação, despesa com procuração. Vou pôr tudo numa planilha, atualizar os valores. Do total, eu tenho que fazer um depósito nos autos, dentro do prazo dos 15 dias, de 30%. A diferença, eu posso parcelar em até 6 vezes. Cada parcelinha tem juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Cada parcelinha tem juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Suponhamos que eu peça para parcelar em 6 vezes. Pago a primeira, pago a segunda, pago a terceira, na quarta eu pipoco. Fico desempregado. Qual é a consequência? A lei diz: o vencimento antecipado das parcelas vincendas. De modo que eu passo a dever a 4, mais a 5, mais a 6. Porque elas vencem antecipadamente. E sobre as não pagas, as que eu paguei, eu não considero. Cuidado com isso, que eu já vi advogado malandrão por tudo, entendeu? Sobre as não pagas, eu sofro uma multa de 10%. Eu já vi advogado pegar as pagas, as não pagas, para calcular a multa. Põe a multa no... Isso, do total. E ele considera até os 30 do depósito. Então ele pega o total da dívida que eu confessei, que eu não tenho que confessar para parcelar, e põe a multa aqui. Não, a multa vem do que está inadimplido e das que venceram antecipadamente. E aí prossegue para a fase de expropriação de bens. Agora, no mesmo prazo, eu posso optar por me defender. E qual que é a peça? Aí aqui eu tenho dicas. Não vou falar da parte teórica. Doutores, os embargos de execução,
embora ele seja uma ferramenta de defesa na execução fundada em título extrajudicial, ele é distribuído. Se ele é distribuído, ele tem natureza de ação. Então você vai fazer a peça dos embargos. Você vai juntar a procuração. E você tem que instruir essa petição com as principais peças do processo o quê? Principal. O que eu recomendo que você junte? A inicial da execução, a decisão do juiz que mandou pagar, a data da juntada aos autos do comprovante da citação, para demonstrar que a sua petição é o quê? Tempestiva. A procuração do advogado do exequente e a decisão do juiz que mandou pagar, além do título que ele está executando. Então, assim, eu vou juntar a petição dele, a procuração dele, a decisão do juiz que mandou pagar, o comprovante da juntada e o título que ele está executando. Instruo meus embargos de execução com isso, legal? E distribuo os meus, além da minha procuração, que eu vou ter que juntar também. E as custas, né? Que eu vou ter que pagar as custas. Distribuo os embargos de execução para quem? Por prevenção ao juiz da execução. Professor, como que eu faço isso no sistema? Você não faz. Quem faz é o fórum. Na sua petição, você vai pôr lá assim: distribuir com prevenção para a execução número tal, que tramita na vara tal. E você distribui a sua inicial direcionando para aquele fórum. Quando o fórum receber, o cara vai ver que na sua inicial você está chamando prevenção. Ele vai direcionar. Entendeu? Porque é dúvida prática de aluno. Ah, e como que eu faço para mandar para o juiz? Como não é um protocolo, é um cadastro, não dá para você mandar para o juiz. Vai para o distribuidor. Por isso que você tem que informar lá na frente. Bacana? Legal? Porque na hora que o cara receber pelo código embargos, ele já vai olhar lá para ver qual é o processo que veio aquilo. E ele mesmo manda. O próprio cartório manda. Professor, no embargo também, nesse caso de execução, ele é taxativo também, não é? Não. Ele não é? Não. Ele pode simplesmente... Por Isso. Que eu acho que a maior baboseira da lei é esse artigo. Eu chamava esse artigo no código antigo de artigo tiririca. Por quê? Mal redigido. E continuo chamando no novo artigo. Abra seu código no artigo 915, parágrafo 1º. O que está dizendo 915? Do novo código. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso na forma do artigo... Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um executado, o prazo... Ah, isso é importante falar. Pode ler? Nem precisa. Tá. Olha só, doutores. Quando eu tenho litisconsórcio nos embargos, o prazo para cada executado conta da sua respectiva juntada do comprovante nos autos. Por quê? Porque a regra geral do processo de conhecimento fala assim: quando tem mais de um réu, o prazo para todos conta da juntada da última citação. Não é isso? Então eu processo A, B, C e D. O A já foi citado e juntou o comprovante nos autos. O B ainda não foi, o D já foi citado, juntou o comprovante nos autos e o D também não foi. Está contando o prazo? Não. O prazo só conta da juntada aos autos do último comprovante. Só que esta regra não se aplica na execução. Então, se eu tenho 3 executados, quando começa a contar o prazo para esses caras embargarem? Da citação de cada um deles individualmente, legal? Na fase de conhecimento, o prazo conta da juntada do último para todo mundo. Acho que está no 235, vai lá no 235 do código. Isso. Qualquer parte do Ministério Público, da Defensoria Pública, poderá apresentar a coisa. Então vai no 2. Deixa eu ver aqui. Estou com o código aqui. Eu acho rapidinho.
Deixa eu ver aqui que eu já acho, ó, gente. Só um minutinho. Aqui, ó. 231, desculpa. Salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo. A data da juntada do aviso de recebimento quando a estação de intimação for feita pelo correio, não é isso? 231, não é isso? Aí vamos lá agora no parágrafo 1º do 231. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere o inciso 1º. Ou seja, se eu tenho 10 réus, quando começa o prazo para todo mundo? Da juntada do última citação, não é isso? Aí começa o prazo para contestação. Agora, prestem atenção. Na execução, essa regra se aplica? Não, porque lá está explícito. Conta individualmente para cada um deles. Legal? Agora vamos voltar lá para a execução, que eu falava para a colega do 915, que ela falou: professor, o rol é taxativo dos embargos? O que eu posso alegar nos embargos? E aí eu falei assim: olha, é um artigo tiririca. Foi ou não foi que eu falei? Olha só. Artigo 917. Nos embargos da execução, o executado poderá alegar: 1. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Você fala: opa, deixa eu anotar, né? Porque o rol é o quê? Taxativo, não é? Se o código está me falando. 2. Penhora incorreta ou avaliação errônea. 3. Excesso de execução ou acumulação indevida de execução. 4. Retenção por benfeitoria. 5. Incompetência absoluta ou relativa. 6. Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Não precisa nem dos outros. Você concorda? Qualquer matéria que você poderia falar na contestação. O que eu posso falar na contestação? Tudo. É artigo tiririca. Eu acho que os caras cansaram. Acho que é mais ou menos assim, eles estavam escrevendo, aí falaram para ele: ô, meia-noite o pastel chegou, os caras, qualquer coisa. Eu perguntei, professora, porque eu tive um caso no escritório de um embargo, na verdade uma execução, foi de sentença. E o advogado... Aí é diferente. Então, mas aí o advogado da outra parte, ele entrou com embargos. Já errou porque não é embargo, Sim, é impugnação. Exatamente. Ele entrou com embargos, mas o juiz, no cartório do despacho, falou: ofereça embargos, então ele foi com o que estava lá. Eu sabia que era impugnação, mas eu falei: bom, está escrito ofereça embargos, ele ofereceu embargo. Ele entrou com embargos alegando que lá no processo de conhecimento, lá na frente, o juiz, na verdade, foi induzido a erro, porque... Isso não é matéria de impugnação. Exato, e ele não falou isso no momento oportuno. Eu entendi, na verdade, que o direito dele de se manifestar sobre aquilo já era. Porque na impugnação... Ele deveria ter falado quando o juiz deu o despacho, que foi, na verdade, contra o cliente dele, ele deveria ter falado alguma coisa agravado na época. Ele deixou por fazer isso agora através de embargos. Eu achei tudo errado, mas ele já aceitou o embargos. Absurdo. Os embargos. Você deveria ter recorrido. Na verdade, eu recorri. Eu falaria assim: ó, tá tudo errado. Eu não recorri do embargo. Primeiro, execução judicial. Não cabe embargos. O que cabe é impugnação. Primeiro ponto. Na impugnação da execução de título judicial, o rol é taxativo. Artigo 525, parágrafo 1º, que eu não estou dando aula de execução judicial aqui. Quem deu foi o Pagan, mas vale a pena o registro. Artigo 525, parágrafo 1º. O que está escrito aí? 525, parágrafo 1º. Você vai ver que o código fala: somente poderá falar. Ou seja, o rol é taxativo. Na impugnação, o executado poderá alegar:
Aí, vai lá. 1. Falta ou nulidade de citação. C. 2. Inelegibilidade da parte. 3. Inexequibilidade do título ou inelegibilidade da obrigação. 4. Penhora incorreta. 5. Excesso de execução. 6. Incompetência absoluta. 7. Qualquer causa Modifica- modificativa ou extintiva da obrigação. Com pagamento, inovação, compensação, transação. Não é nenhuma dessas hipóteses. Se não é nenhuma dessas hipóteses, o que ele está falando não poderia ser conhecido. Por isso que eu perguntei de taxativo. Agora você vai nos embargos da execução, que é ferramenta de defesa em execução fundada em título o quê? Extrajudicial. É outra história. Você viu como são diferentes? O que eu posso alegar? Tudo. 917, o último inciso, fala. Qualquer coisa que você poderia alegar na contestação. O que eu posso falar na contestação? Tudo. Então, nesse caso está errado. Porque ele Tudo escreveu, na verdade, no embargo, Então, numa sentença. eu vou te dizer que houve falha processual da serventia na decisão, falha processual do executado, falha processual do juiz em não detectar isso. E se você fizer um bom recurso, com base em tudo que a gente está discutindo aqui, eu não tenho dúvida de que você vai Eu tinha até colocado. conseguir prosperar no sentido de que esses embargos sequer sejam conhecidos. Eu pedi, na verdade, que não seja conhecido. Eu só não coloquei, na verdade, que não caberia embargo, que seria uma impugnação, porque eu vi que houve o erro dali do... Não, mas não tem problema, o cartório não está acima da lei. Eu não coloquei, porque eu falei, bom, eu tenho como... Está precluso de qualquer forma, então nas outras partes eu não falei sobre isso. Mas eu achei tudo errado. Tudo errado. É por isso que eu perguntei do taxativo. É isso aí. Então, respondendo, impugnação, taxativo. Embargos, qualquer coisa que eu poderia alegar como defesa no processo de conhecimento. Tudo. Por isso que eu falo que esse artigo é tiririca. Porque o cara começa, qualquer coisa. Já deixasse qualquer coisa. Não era mais fácil colocar 917? Nos embargos da execução poderá o executado alegar qualquer matéria que seria lícito em contestação do processo de ponto. Se ele pode alegar tudo. Tranquilos, doutores? Beleza? Agora só mais uma observação para acabar a aula. Nos embargos, vocês tiveram aula particular hoje, olha que legal. Poucos alunos, dá para bater papo, né? De uma maneira mais próxima. Vejam, nos embargos à execução, ele não tem efeito suspensivo. Ou seja, os embargos à execução suspende a execução? Não. Mas ele pode ter. Quando? Quando o executado pede, e aí então eu vou apresentar embargos à execução com pedido de efeito suspensivo. E aí eu vou ter que fundamentar meus embargos, demonstrando para o juiz que o prosseguimento da execução é suscetível de causar ao executado um dano grave, de difícil ou incerta reparação. E também desde que eu ofereça uma caução nos embargos, ou que já haja penhora nos autos do total da dívida. Legal? Então veja, para embargar eu preciso de caução ou penhora, alguma coisa? Não. Para embargar eu não preciso de nada disso. E meu prazo conta da juntada aos autos do comprovante do quê? Da citação. Agora, se eu quiser efeito suspensivo nos embargos, eu tenho que ter duas coisas: argumento de urgência e caução ou penhora. Legal? Conseguiram entender isso? Entendi. No meu caso, o juiz suspendeu. Sem caução e penhora? Nossa, então precisam vir para o êxito urgente fazer posse. Eu não entendi nada, ele suspendeu. Manda vir para o êxito urgente fazer pós-graduação. Olha só, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Artigo 919, ó. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, parágrafo 1º, a requerimento do embargante, parágrafo 1º do 919, atribuir efeito suspensivo, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, que nós já conhecemos, e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou calção. Legal? No meu caso, era parcial, mas não cobria nem a metade. Então, você poderia ter ligado isso. Beleza, doutores? Tranquilos? Então, estou por encerrada a aula. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Agradeço o carinho de vocês. Agradeço a aula. Agradeço mesmo, porque a aula com o aluno fica mais produtiva, tem debate, tem discussões, legal? Então os senhores abrilhantaram a nossa sexta-feira, legal? Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês também. E lembro-lhes que a partir da próxima semana o curso entra no módulo de Direito Material, de Direito Civil, legal? E a gente vai se ver aqui durante os encontros, não todos, mas em alguns encontros, para debatermos o nosso curso. Legal? Valeu. Fica com Deus, gente. Obrigado. Obrigado. Galerinha aí do online também, pessoal que está assistindo nossa aula, agradeço também seu carinho por estar acompanhando o curso de maneira online. Até mais, gente.